Ainda faço uma oração. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Então, nós vamos dar início à live aqui hoje, que tem como tema a província eclesiástica de Chapecó. Na noite de hoje, contamos com a presença dos bispos de nossa província eclesiástica, Dom Odelir José Magri, da Arquidiocese de Chapecó, Dom Cleocir Bonetti, da Diocese de Caçador, Dom Guilherme Verlang, da Diocese de Lages, e Dom Mário Marques, da Diocese de Joaçaba. Este é um momento para partilha e esclarecimentos sobre a implantação da Arquidiocese da Província Eclesiástica de Chapecó. E, de modo especial, também será trabalhada a caminhada pastoral com esta nova realidade. Também será possível tirar eventuais dúvidas sobre esse processo, escrevendo-as no chat. Para bem iniciarmos esta nossa live, faremos um momento de oração, que será conduzido pelo nosso arcebispo Dom Odelir. Então, uma boa noite a cada uma de vocês, né, que vão chegando, vão entrando para esse nosso momento de live da província eclesiástica, como bem lembrou o nosso Luiz Paulo. E queremos colocar isso, então, nas mãos de Deus, num momento de oração inicial, para que depois possamos viver esse momento de 1h30 juntos, de reflexão, de partilha, de esclarecimentos, né? Então, vamos rezar juntos agora, nos colocando nessa sintonia, invocando a presença do Espírito Santo para que ele nos ilumine nesse momento especial que vamos vivendo como Regional Sul 4, as 10 dioceses de Santa Catarina, nesse momento, então, da criação e, em breve, instalação das 2 novas arquidioceses. Esse caminho que vamos fazer junto esse ano é buscar também entender, discernir e dar os passos, cada um no seu momento oportuno, para que isso seja para o bem, para o crescimento da ação evangelizadora da nossa igreja em Santa Catarina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E, iniciando, então, invoquemos juntos a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E para nos iluminar também, nos inspirar nesse momento, queremos hoje, em comunhão com toda a Igreja, trazer presente a memória celebrada, então, de São Paulo Miki e companheiros mártires. O 5 de fevereiro de 1597, em Nagasaki, Japão, foram martirizados 3 jesuítas, entre eles Paulo Miki, 6 franciscanos espanhóis e mais de 17 leigos japoneses, entre os quais 2 adolescentes de 11 e 13 anos. Então, essas pessoas que
testemunharam Jesus Cristo também passando pela mesma experiência da crucifixão, testemunhando a própria fé. E por isso, iluminados pelo Evangelho de hoje, queremos que esta palavra também nos inspire na missão que é a nossa, hoje na nossa igreja local, seja do Regional Sul 4, mas de cada igreja particular do nosso estado. Então, do Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 7 a 13. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um pequeno instante, interiorizando então esta palavra, e cada um de nós trazendo presente no seu coração aquela frase, aquela palavra que mais o tocou, sabendo desse convite de Jesus, né? O Evangelho de hoje traz presente este chamado, né, dos 12, envio dos 12, fazendo-os participar ativamente da sua própria missão. Por isso que nós dizemos, então, que o alicerce da nossa igreja está fundamentado, né, na sucessão apostólica, né, dos 12 discípulos. Né? E as instruções que Jesus dá para a missão são baseadas na pobreza e no despojamento. Né? Não é para levar muita coisa, porque não é aquilo que a gente leva que vai ser o fundamento e o critério, né, da nossa missão, da ação evangelizadora. Né? Aquilo que a gente leva, dizemos, no sentido material. Né? Mas o essencial daquilo que levamos é o projeto de Jesus, a sua missão, o anúncio do Evangelho. Né? Então, por isso, como lembra aquela outra expressão, né, de Pedro, dos discípulos, né, não temos nem ouro nem prata, mas o que temos de mais precioso, né, vos damos, né, vos doamos, né, o anúncio da palavra de Deus. Né. Então, colocando tudo isso no coração, pedindo que Deus também nos ilumine, nos ajude a viver, a continuar a nossa missão, né, como Regional Sul 4, como Diocese de Santa Catarina, agora a nossa província eclesiástica, Chapecó, Caçador, Joaçaba, Lages, né? Que Deus nos ilumine sempre nesta missão que é a mesma, que é aquela de testemunhar Jesus Cristo, anunciar seu Evangelho, encarnando tudo isso, ou pelo menos respondendo aos desafios que são aqueles da nossa realidade local. Então, coloquemos tudo nas mãos de Deus, rezando juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E que o Deus da vida, o Deus da misericórdia, nos acompanhe, nos abençoe, nos ilumine, nesse momento, então, de partilha
e de comunhão entre nós, especialmente da nova província eclesiástica da Arquidiocese de Chapecó. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Dessa forma, então, damos continuidade à nossa live. E agora eu gostaria que o Dom Odelir explicasse, fizesse uma colocação sobre o processo realizado em torno da solicitação da criação das novas províncias eclesiásticas aqui no estado de Santa Catarina. Muito bem, então, mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas. Quem foi chegando aí no momento da nossa oração inicial, não sei se Dom Guilherme, Dom Cleocê já conseguiram entrar, e assim outros que vão chegando, né? Então, só para dizer que nesse momento, então, nós vamos fazer uma partilha de fala, eu inicio, depois os outros colegas bispos da nossa província eclesiástica, e vocês podem ir manifestando ali, como o Luiz Paulo já lembrava, através do chat, né, vossas dúvidas, perguntas. Temos pessoas responsáveis para acompanhar um pouquinho isso, e que depois das nossas falas vamos fazer um momento, então, de conversa, de bate-papo, sabendo que esse momento, então, é um bate-papo inicial. Por que nós quisemos fazer, ou pensamos de fazer essa live, né? Para a gente começar a conversar um pouquinho e já nos preparar também para domingo, a nossa celebração, que no final vamos dar alguns outros detalhes, também informações, a nossa celebração na Catedral Santo Antônio de Chapecó, para fazer a instalação da nossa arquidiocese. Então, esse primeiro bate-papo, né, depois nós vamos ter outros momentos, outras ocasiões, mas para a gente ir dirimindo algumas dúvidas e conhecendo um pouquinho de como foi feito esse processo, para que chegássemos a esse momento que vamos viver, que estamos vivendo. Então, lá em 2020, 21, acho, não lembro agora bem a data exata, nós, como bispos do Regional Sul 4, Santa Catarina, retomamos, na verdade, essa conversa e esse discernimento sobre a possibilidade da criação de novas províncias eclesiásticas no nosso regional. E aí, então, no discernimento, fomos conversando e procurando definir qual é o objetivo da criação de uma nova arquidiocese, de uma província eclesiástica. O objetivo é essencialmente pastoral, né? Se nós olharmos, dizemos, a realidade e o contexto do nosso Regional Sul 4, nós temos, no fundo, dizemos, contextos pastorais muito específicos, né? Peguemos aqui a nossa província eclesiástica, né? As chamadas dioceses da Serra Catarinense, Lages, Joaçaba, Caçador, Chapecó. Nós temos uma característica própria, muito próxima, de realidade também econômica, cultural, religiosa, de descendência, né, de povos marcadamente, então, europeus com italianos, alemães, mesmo se temos outros tipos de grupos menores, mas tem uma presença cabocla, e essa realidade é típica e é diferente, dizemos, da realidade do litoral catarinense, né? Se nós pegarmos lá Florianópolis, Criciúma, Tubarão, e depois essa nova realidade que vai caracterizar, então, a província eclesiástica de Joinville, né? Joinville, Blumenau, Rio do Sul. Então, isso que fundamentou também o nosso processo de pedido da criação das províncias, né? Inicialmente, a ideia era pedir uma, depois, quando nós começamos a avaliar o contexto de realidade do nosso estado, foi dito que, então, teria sentido a província lá de Florianópolis com Criciúma e Tubarão, ali com Joinville, Blumenau, Rio do Sul, também uma realidade muito própria, de contexto próprio, e nós, as dioceses aqui da Serra, né? Como nós conhecemos mais de perto e sabemos, tem a sua especificidade, né? Por isso, então, o pedido de criação dessas novas províncias eclesiásticas, tendo também presente o critério
dizemos, geográfico, de distâncias. Vocês sabem que de Chapecó a Florianópolis é quase 600 quilômetros, né? Então, quando nós nos deslocamos, seja das províncias aqui da Serra para o sul, ou para Florianópolis, ou mesmo as dioceses de lá, vir aqui para o nosso lado, tem esse desafio que não é simples também das distâncias, né? Mas não é, no fundo, não é o mais importante, né? Então, graças a Deus, né, o caminho foi feito com o consenso dos 10 bispos do regional. Na época, Dom Onésimo era ainda bispo de Rio do Sul, e o padre Lucianinho, né, como secretário do regional na época, foi também o que trabalhou muito, né, que ajudou a preparar todos esses dossiês. Depois do projeto terminado aqui a nível do regional, nós enviamos o dossiê para a presidência da CNBB. A presidência da CNBB tomou conhecimento e deu o seu parecer, que foi positivo. Isso foi enviado para o núncio apostólico e o núncio encaminhou todo o material para Roma, né? Daí, coincidência ou não, aconteceu que em 2022 nós fomos para a visita ad limina em Roma. Então, o nosso Regional Sul 4 foi um dos últimos, acho, dos grupos do Brasil que foi para a visita. Nós fomos no mês de outubro, né? E naquela ocasião foi retomado, seja no dicastério da Congregação para os Bispos, seja também no nosso encontro com o Papa Francisco. Então, nós levamos, inclusive, uma cópia do dossiê e entregamos nas mãos do Papa Francisco no dia que tivemos audiência com ele. E no dicastério da Congregação para os Bispos, no momento que fomos recebidos nesse dicastério, nós retomamos o assunto, fizemos a pergunta, né, a que ponto estava esses encaminhamentos. Eles pediram alguns esclarecimentos. Na época, o Dom Francisco era o presidente do nosso regional e nos falou que logo depois da visita de Límina, ele recebeu também uma correspondência pedindo mais algumas explicações, algumas perguntas que eles tinham, etc. E assim, dizemos, foi o encaminhamento. O último passo que nós fizemos foi que, daí, um certo momento, acho, não sei se era um ano mais ou menos depois de tudo isso, nós conversamos a nível do regional e daí eu, como tinha assumido, né, estou nesse período da presidência do regional, eu escrevi uma cartinha, então, para Roma, pedindo de novo esclarecimentos, né, a que ponto estava o andamento do nosso pedido e tal. E entregamos essa carta na nunciatura, que encaminhou na mala diplomática para Roma, e depois, na ocasião da Assembleia Geral da CNBB, o ano passado, né, logo depois da Páscoa, né, na minha fala com o núncio, eu voltei a perguntar do assunto. E daí ele pediu, então, se era possível fazer uma reuniãozinha durante a Assembleia com os bispos de Santa Catarina. E marcamos um dia, marcamos um horário, nós sentamos com o núncio de novo nessa Assembleia, o núncio pediu também mais algum esclarecimento, e depois disso ele disse, então, vou enviar minha carta para Roma e tal, para que se proceda o encaminhamento. E daí, por surpresa nossa, né, porque normalmente esses processos são um pouco demorados, né, sabemos disso. Por surpresa nossa, no início de novembro do ano passado, daí veio então a notícia que o pedido tinha sido aprovado, né, da criação das 2 províncias eclesiásticas em Santa Catarina. E numa live entre eu, Dom Francisco, Dom Wilson e o núncio, ele só pediu que a gente definisse, então, a data da divulgação, como foi definida no 5 de novembro de 2024. E depois, cada diocese fez os passos de definir a data da instalação. Nós definimos, junto com os bispos da província, então, para o dia 9, domingo próximo. Dom Francisco, Blumenau e Rio do Sul definiram para o próximo dia 23. E agora estamos, então, nesse momento, nesse passo da celebração da instalação, posse dos novos arcebispos, e no dia 29 de junho, inclusive eu recebi a carta hoje, Dom Francisco acho que recebeu ontem ou antes de ontem, confirmando então a nossa inclusão na lista dos bispos que vão receber o pálio
no próximo dia 29 de junho, em Roma. Tendo feito esse passo, depois nós ficamos agora dependendo da agenda do núncio apostólico. Em princípio, então, no segundo semestre, o núncio virá a Chapecó, virá a Joinville para presidir uma Santa Missa, e nesta missa fazer a chamada imposição do palio, seja em mim, depois seja em Dom Francisco, em Joinville. E com isso, daí se conclui todo o processo, então, da criação, instalação, posse, em todo o aspecto, dizemos, canônico, daquilo que é a nova arquidiocese e a nova província eclesiástica. Então, minha partilha é mais nesse sentido de lembrar e partilhar para vocês como é que foi o processo, como foram os passos para que nós chegássemos a esse momento. Então, agora, abrimos espaço também aos outros colegas bispos da nova província para que complementem, digam mais alguma outra informação, etc., aquilo que vocês acharem importante destacar, para depois nós abrir o espaço, então, para as perguntas, para as dúvidas e continuar esse bate-papo. Obrigado. Então, aproveitando o momento agora, nós convidamos aos presentes para que curtam as nossas mídias sociais, @Arquidiocese de Chapecó. E dando continuidade, eu convido para fazer uso da palavra, falar sobre esse contexto da elevação, o Dom Guilherme Verlang, da Diocese de Lages. Boa noite para todos que estão acompanhando essa live. É muito importante, porque isso aí faz tudo parte daquilo que o Papa Francisco propôs de sermos uma igreja sinodal. Então, a instalação, os primeiros passos, nós já tivemos uma reunião, os 4 bispos, em Joaçaba, onde nós procuramos pensar algumas atividades comuns já em 2025, em várias áreas. E, certamente, isso logo nós vamos ir começando a conversar entre as dioceses para que, como o Dom Odelir falava, essa província eclesiástica seja essencialmente uma dimensão pastoral. Cada diocese, às vezes as pessoas perguntam, não, cada diocese continua igreja particular, com seu bispo, sua caminhada, e os 4 bispos, no nosso caso, como as outras 2 províncias vão ser 3 dioceses em cada, então nós vamos ter pastoralmente algumas questões que vêm do nacional, que vêm do nosso regional, que nós vamos olhar como melhor aplicar em nossa realidade. Eu quero agradecer a Nunciatura Apostólica, que acolheu o nosso pedido, a Roma, que acolheu, e como o Dom Odelir falou, que até se pensava inicialmente, não nós, mas na Nunciatura Apostólica, já há muitos anos atrás, se pensava, de repente, uma nova província eclesiástica. E analisando a questão pastoral, geográfica, número de presbíteros, de vida religiosa, de lideranças leigas, de paróquias, as distâncias, nós pensamos que seria melhor criar 2 novas províncias. E foi muito bem exposto pelo Dom Odelir, o nosso novo metropolita, nosso novo arcebispo, de que foi todos os encaminhamentos e depois a decisão final. Então, é Roma. Então, não é que uma diocese seja mais importante que a outra. A província eclesiástica na Igreja Católica, o arcebispo, ele tem tipo uma liderança entre nós, outros 3 bispos, para nós juntos sentarmos. E aqui nós não queremos apenas fazer isso com os bispos. Nós vamos ter logo reuniões com os coordenadores pastorais, com os ecônomos, com os formadores, os reitores dos nossos seminários, pastoral, vocacional, essas outras pastorais fundamentais, que nós vamos querer fazer algumas coisas sempre mais em comum nossa. Por isso, ninguém precisa nas dioceses pensar agora Chapecó. Não. A Chapecó, por muitas razões, será a nova arquidiocese.
mas ela é uma igreja particular, como Lages vai permanecer, Joaçaba vai permanecer, Caçador vai permanecer com seu bispo. E entre nós, essa comunhão, como nós tínhamos até hoje, e vamos continuar mantendo com o nosso arcebispo de Florianópolis, enquanto regional. O Regional Sul 4, Santa Catarina, continua como Regional Sul 4, vai ter muitas questões em comum em todo o estado de Santa Catarina, nada se rompe. Se nós formos olhar próximo de nós, Rio Grande do Sul, são 4 províncias eclesiásticas, Paraná, e nem sei quantas são, São Paulo, acho que passa de 15, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Então, isso é normal na nossa Igreja Católica. Por isso, muito obrigado, e o convite renovado para domingo, 3 horas da tarde, portanto, 15 horas. Quem puder participar presencialmente, cada diocese já enviou a Chapecó quantas pessoas vão. Nós tínhamos até hoje, meio-dia, 28 pessoas, entre bispos, no caso eu, diáconos e os presbíteros e leigos e irmãs religiosas. Hoje, mais um padre de uma paróquia telefonou que com uma van vai mais 15 pessoas. Então, nós vamos estar bem representados, como as outras dioceses, para dizer assim, é uma nova realidade, uma realidade histórica para o estado de Santa Catarina. Assim, quando Florianópolis era diocese de todo o estado de Santa Catarina e uma parte do Paraná, e foi criada a arquidiocese e 2 novas dioceses, Lages e Joinville, no mesmo dia. Agora, 3 novas, são 3 províncias, 2 novas, e as dioceses permanecem. Quem sabe, ao menos entre nós, às vezes a gente conversa, talvez haja necessidade de nós pensarmos ao menos mais 2 novas dioceses. Mas isso é um outro assunto que depois vai ser discutido. Estamos ouvindo, temos que ouvir leigos, clero, vida religiosa, o povo de Deus, para que o povo realmente possa ter os seus pastores sempre próximos para ser pastores com cheiros de ovelha. Valeu, muito obrigado. E eu estou aqui com o nosso reitor da Filosofia e Teologia, processo formativo, o Padre Felipe, está na sala aqui comigo. Então, quando for olhar lá, somar, quem está na sala, nós aqui estamos em 2. Muito obrigado. Muito obrigado, Dom Guilherme. Então, eu convido agora o nosso bispo de Joaçaba, Dom Mário Marques, né, para também compartilhar conosco essa experiência sobre a província eclesiástica de Chapecó. Quero, com alegria, como Diocese de Joaçaba, parabenizar Chapecó por se tornar, então, a nossa arquidiocese, também as nossas dioceses vizinhas de Lages e Caçador, com seus respectivos bispos, clero, religiosos, religiosas, leigos e leigas, né? Com certeza, para toda a nossa região, esta província se torna uma grande bênção na questão evangelizadora e, com certeza, muitas coisas serão realizadas em diversos campos da pastoral, né? Também na questão do direito canônico, também do Tribunal Eclesiástico, favorecendo assim também resolver tantos problemas e dificuldades da questão matrimonial e outras também, bem como também as pastorais, os movimentos. Tudo isso vai fazendo com que a nossa caminhada dê continuidade àquilo que já tem sido construído em cada diocese, mas com a arquidiocese como lugar também de encontro, de comunhão, de unidade, de realizações, de projetos. Com certeza daremos novos passos e com a proximidade, né, e da centralidade também da arquidiocese de Chapecó, nos proporciona também maior envolvimento
tanto do clero, quanto dos formadores, quanto também das lideranças, das pastorais, dos ministros extraordinários da Eucaristia, da catequese, dos diáconos permanentes, onde existem, enfim, dos religiosos, seminaristas, formação, teremos com certeza muita coisa em comum pela questão de proximidade e também de realizações. Eu creio que será para toda a nossa região, para todo o povo de Deus, para os catarinenses aqui da nossa região, uma oportunidade também de estar mais próximo de um arcebispo, né, e de uma arquidiocese, compreendendo então essa dimensão, como já nos afirmou nosso arcebispo Dom Odelir, né, que a criação ela é em vista sempre da ação evangelizadora da Igreja. E o Regional Sul 4 da CNBB, Santa Catarina, com 3 arquidioceses, também favorece esta abrangência, como os nossos estados vizinhos, que também têm várias arquidioceses, procurando regionalizar, né, as ações pastorais, e a proximidade também faz com que mais pessoas possam participar de cada evento promovido pelas próprias arquidioceses. Sou muito feliz em ser um vizinho mais próximo da Arquidiocese de Chapecó e também dos nossos 2 vizinhos também de Lages, né, como também de Caçador. Então, é uma alegria estarmos com o Dom Guilherme, né, com o Dom Odelir, com o Dom de Caçador, né? Enfim, essa alegria toda faz parte, então, da nossa convivência ministerial e também de ações evangelizadoras. Agradeço também essa oportunidade de estar aqui falando para você que nos acompanha, você que está também em sintonia conosco nesta noite histórica. Então, nesse momento, vamos dar início às respostas, né, das perguntas que os nosso público que acompanha essa live enviaram para nós, né? Então, o Lídio Luiz Manente, perdão se eu pronunciei o sobrenome errado, pediu: Dom Odelir, então o maior desafio é uma unidade pastoral entre as dioceses que compõem a nova província? Obrigado ao Luiz Manente, né, que é conhecido, né, lá do nosso Arroio 30, por essa participação e pela afirmação, na verdade, assim também como uma interrogação. Assim como o Dom Guilherme lembrava, né, nós temos uma caminhada bonita, dizemos, no Regional Sul 4, que é Santa Catarina. Celebramos recentemente os 50 anos, né, de caminhada assim mais estruturada, como CNBB, como organização do nosso regional. Então, esse histórico é a referência, a base, dizemos, da nossa caminhada como igreja na realidade catarinense. E isso continua, né? Isso continua, inclusive, assim como as pessoas às vezes têm um pouco essas dúvidas, questionamentos, etc., nós também, como
como bispos do regional, como CRP do regional, né, o Conselho de Pastoral do regional, decidimos que o nosso próximo CRP, que vai ser em março, né, lá em Florianópolis, nós vamos trabalhar essencialmente sobre isso. No fundo, a pergunta agora é o que significa, dizemos, essa nova realidade do Regional Sul 4, Santa Catarina. Até então, um caminho histórico vivido como uma província única, a Arquidiocese de Florianópolis e as outras 9 dioceses fazendo parte dessa província, e a partir de agora com 3 províncias eclesiásticas, né? Então, o que é característico e específico do regional? O que será característico e específico de cada província eclesiástica e o que será e continua sendo específico de cada diocese, né? Então, esse é o caminho que nós temos, por enquanto, claro, algumas respostas, né? Mas outras virão com essa reflexão, essa partilha, esse discernimento que nós vamos fazer. E tendo presente que, à medida que a gente for avançando no tempo, que a gente vai, dizemos, tomar consciência dessa nova experiência e também dar novos passos, né? Portanto, não tem nada assim já pré-definido, olha, vai ser assim, vai ser assado. Tem essa nova realidade da província eclesiástica, nós sabemos que isso vai exigir agora um caminho mais contextualizado pastoralmente de cada província, mas sempre inspirados pela caminhada do regional, e que o regional é inspirado nas diretrizes da ação evangelizadora da CNBB, né? Então, nós vamos fazendo esses passos, né? Diretrizes da CNBB, encaminhamentos do regional, de cada província eclesiástica e de cada diocese, depois isso vai chegando em cada paróquia, em cada comunidade, lá no final da linha, dizemos, né? E então a gente sabe que essa nova realidade nos desafia, como província eclesiástica de Chapecó, para que nós tenhamos presente, então, a importância dessa contextualização de algumas orientações, diretrizes, partilha, reflexão, em todos os níveis, como lembrava Dom Guilherme, né? Nós, bispos, já temos algumas coisas na cabeça, claro que isso não depende só de nós, isso vai ser partilhado e refletido nas diferentes instâncias, né? Mas vamos fazer, então, um esforço de um caminho de contextualização, de responder a alguns desafios de como viver a missão, então, numa comunhão que é de toda Santa Catarina, mas que é, de algum modo, mais específica na nova província eclesiástica. O Ângelo Cruz pergunta: continua sendo denominado Regional Sul 4? Isso? Sim, o nome do regional não muda. Assim como, por exemplo, Rio Grande do Sul é Sul 3, Paraná é Sul 2, São Paulo é Sul 1 e assim por diante, né? Então, o fato que se cria novas províncias num regional, e como vimos, né, Dom Guilherme lembrava que os regionais aí têm diferentes, Rio Grande do Sul é 4, acho que o Paraná também é 4, São Paulo, pelas suas dimensões, é mais, Minas Gerais é mais províncias, mas o regional continua tendo o seu nome, né? E continua tendo uma base, dizemos, de funcionamento ou de vivência daquilo que é a realidade do regional, que é a mesma, né? Então, por exemplo, nós vamos continuar tendo encontro dos bispos de Santa Catarina, vamos ter a nossa Assembleia do Regional Sul 4, que normalmente é sempre lá em agosto, isso continua tendo. Uma das novidades que, por enquanto, já entrou na nossa programação, mas que é normal, pelo que a gente sabe, na experiência de outros regionais que têm mais de uma província eclesiástica, é que aquele CRP de novembro, normalmente no final do ano, que nós fazíamos como Estado, né, as 10 dioceses, então, a partir desse ano, o CRP de novembro não será mais CRP, mas será Assembleia. Então, 3 assembleias no Estado, a da província de Chapecó, a da província de Joinville e a da província de Florianópolis, né?
Então, e é naquele momento, então, da Assembleia da Província Eclesiástica, que nós vamos poder trabalhar, como 4 dioceses da Serra Catarinense, aquilo que, no fundo, dizemos, será mais específico nosso, e com a vantagem de ter um maior envolvimento, por exemplo, de participação nessa Assembleia, né? Então, enquanto que no CRP do regional, ou na Assembleia do regional, é sempre uma representação menor, seja do clero, seja das pastorais, dos movimentos, dos grupos, etc. Na Assembleia da nossa província eclesiástica, nós vamos alargar o leque de participação das pastorais, dos grupos, do movimento, porque terá essa possibilidade e teremos esse esforço, então, de contextualização na realidade das nossas 4 províncias, 4 dioceses da província eclesiástica. O nome regional Sul 4 vai continuar. Certo. O Fernando Carminati pergunta, o que isso, né, imagino que a elevação à arquidiocese, interfere nas outras dioceses de Santa Catarina? Quem sabe, a esse momento, a gente deixa para algum outro bispo responder. Dom Mário poderia ser? Então, respondendo aí ao Fernando Carminati, né, interferência praticamente não existe, porque cada um fará a sua própria caminhada, né, dentro dos objetivos, das necessidades, da visão também do próprio arcebispo com seus outros bispos, tendo um olhar mais regional, dando a continuidade daquilo que a Igreja no Brasil, através da CNBB, propõe para todas as dioceses, e trabalharemos com certeza em unidade, mesmo estando tendo esse contexto de 3 arquidioceses. Por isso, o regional continua sendo regional, como já foi dito há pouco, e nos proporcionando a facilidade de maior participação em cada arquidiocese, no sentido de envolvimento tanto dos presbíteros quanto dos diáconos, dos religiosos e também das diversas pastorais e movimentos que em toda a região, em todas as dioceses, acontecem normalmente. Então, vai facilitar muitas coisas no sentido de maior envolvimento e participação. Não haverá dificuldade no sentido de competição entre esta ou aquela diocese ou arquidiocese. Nós trabalharemos em comum, evidentemente, proporcionando o melhor para toda a ação evangelizadora. Obrigado, Dom Mário. A irmã Leni pergunta, os senhores consideram que a sinodalidade está acontecendo na prática com essa junção e esse caminhar junto? Dom Guilherme pode responder? Seu microfone, Dom Guilherme. Não, eu gostaria, antes de responder sobre isso, que depois pode ser retomado, sobre o que o Dom Odelir e o Dom Mário acabaram de colocar, nas dúvidas sobre como é que é essa questão de província e as dioceses. Veja bem, talvez para o povo entender melhor, uma linguagem bem local. Cada diocese, a diocese é 20, 30, 40 paróquias. Esse é o total. E depois nós temos divisões na diocese, alguns chamam de região pastoral, outros chamam de forania, ou um outro nome, onde são aquelas paróquias mais próximas.
Então, tem algumas questões que aquele coordenador dos padres daquela forania ou região pastoral, junto com aqueles padres e os leigos, desenvolve naquela região pastoral da forania. E tem outras reuniões que são diocesanas, onde abrange todas as paróquias da diocese. Assim, o Regional Sul 4 seria como que a diocese, e as províncias seriam como que a forania ou a região pastoral, que tratam coisas mais específicas dessa parte do estado de Santa Catarina, daquela outra parte de Santa Catarina, dividida agora em 3, de acordo com as realidades. Então, para entender um pouquinho essa questão que o Dom Mário, o Dom Odelir colocaram, nós temos isso em cada diocese. A igreja particular, que é chamada diocese, é uma com a quantia número X de paróquias. Aqui, nas nossas, varia de 30, Chapecó, eu acho que passa de 40 paróquias. E estão subdivididas. E em cada uma dessas regiões ou foranias, tem um padre responsável daquilo lá que é próprio daquela região. Todos assumem aquilo que é comum para toda a diocese. E tem coisas específicas que são de cada forania ou de cada região pastoral. Assim, nós, os 10 bispos de Santa Catarina, e quando eu falo bispos, é todo o povo de Deus, as pastorais, movimentos, tudo mais, assumem aquilo que é comum para o estado de Santa Catarina e pega aquilo que é específico dentro de cada nova província eclesiástica. Então, em relação aos anteriores, era isso. Agora, se pudesse retomar a colocação que você pediu para eu colocar, por favor. Sim, sim. Era relativo à sinodalidade. Os senhores consideram que a sinodalidade está acontecendo na prática, com essa junção e esse caminhar junto? Olha, com toda certeza, essa é uma das grandes expressões de sinodalidade. O regional, no sentido amplo de todo o estado de Santa Catarina, onde nós sempre continuaremos fazendo reuniões, não só os bispos, as pastorais, os movimentos, os coordenadores de pastoral das 10 dioceses, os ecônomos das 10 dioceses, e assim os coordenadores de um movimento ou de uma pastoral a nível de Santa Catarina, esses continuam a sinodalidade caminhando juntos. E, mais uma vez, assim como cada paróquia tem o CPP, o Conselho Pastoral Paroquial, e o Conselho Pastoral Paroquial, depois tem uma subdivisão para os CPCs, de cada capela, de cada comunidade. Então, assim também, agora, o estado de Santa Catarina seria como o grande CPP, e depois as províncias seriam um novo CPC, onde nós tratamos aquilo que é específico. Portanto, eu acho que a maior expressão nova da sinodalidade, com mais participação de muito mais pessoas na evangelização, na tomada de decisões, no ouvir, porque quando o Papa Francisco convocou o sínodo, ele disse que caminhar juntos é uns escutar os outros, é juntos escutarmos o Espírito Santo. Eu penso que com as 3 províncias, isso vai ser reforçado muito mais. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Dom Guilherme. Então, a próxima pergunta pode ser direcionada ao Dom Mário, que é feita pelo padre Rogério Zanini. Já existe algum encaminhamento da província, Romaria da Terra, por exemplo? Estou respondendo aí ao padre que faz esta pergunta. Dentro do Regional Sul 4, estas coisas estarão sendo ventiladas, evidentemente, nas reuniões próprias do regional. Eu não tenho aqui presente essa demanda. Talvez um dos outros bispos que estão presentes, principalmente o Dom Guilherme, que faz parte das pastorais sociais, talvez ele tenha
já algum aceno sobre o assunto. Dá licença. Oi. Em relação à Romaria da Terra, a última aconteceu em Florianópolis, na Arquidiocese, com todas as paróquias da Arquidiocese, a responsabilidade. A Romaria da Terra, ela é uma questão não como Arquidiocese era de Florianópolis, mas como Sul 4. Essas questões continuam Sul 4. E na última Romaria da Terra não foi ainda definido quando será a próxima e em qual a diocese a próxima. Tem alguns acenos. Aí nós temos que falar com a Pastoral da Terra, nós temos que falar com os movimentos sociais, nós temos que falar com as pastorais sociais e depois levar isso para as assembleias do nosso Regional Sul 4. Então, isso não se decide, a princípio, até agora, sempre foi por regional. Se formos olhar os outros estados, agora no dia do Carnaval, vai ser a 46ª, eu acho que é, Romaria da Terra do Rio Grande do Sul, que já são muito mais anos várias províncias eclesiásticas. Mas essas questões e outras majoritárias, elas permanecem coordenadas pelo regional. Mas não temos data definida, nem diocese definida. Uhum. O João Valdemir pergunta especificamente ao Dom Odelir: Dom Odelir, nesta caminhada da nova província, como o senhor e os demais bispos veem como grande desafio a ser enfrentado? Sim, então só complementando essa última pergunta que o Dom Guilherme estava respondendo, né? Então, dizer que quando nós olhamos para a experiência do nosso regional, mas de outros regionais da CNBB a nível de Brasil, então tem alguns eventos, né, alguns acontecimentos, alguma experiência já de caminhada que eles vão continuar sendo em nível de regional. Um deles, Romaria da Terra e das Águas, sei lá, nós temos também a tradição do encontro das comunidades eclesiais de base, tem outros projetos que caminham juntos, que agora, esse ano, inicia o projeto vocacional, assim por diante. E, inclusive, no próximo CRP de março, é uma das questões que nós vamos tratar juntos, né? O que vai continuar sendo específico do regional, o que depois passará a ser mais característico de cada província eclesiástica, assim por diante, né? Mas esses eventos maiores, que no caso estamos para definir também onde será a próxima Romaria da Terra e das Águas, eles serão a nível das 10 dioceses de Santa Catarina, né? Estou respondendo à pergunta do João Valdemir, que é muito parecido ou quase igual, né, com a pergunta também do Vitor Hugo Mendes, né, quais seriam os principais desafios pastorais que a província eclesiástica deve prestar maior atenção nesse início de caminhada conjunta, né? Então, claro que eu posso até dizer algumas coisas a partir do meu ponto de vista, né? Mas nós não temos ainda sentado para refletir e poder dizer juntos, olha, nós temos estes 1, 2, 3 principais desafios que nós temos consciência que é assim, definimos que, identificamos que é isso e que vamos fazer um caminho juntos, né? Mas certamente nós temos desafios que são mais adintra, né? Mais internos da vida, da caminhada, então, das nossas igrejas locais, né? E que, no caso, olhando para a nossa província eclesiástica, né? As dioceses da Serra Catarinense, por exemplo, me vem na mente agora, pensando a nível interno da igreja, essa realidade vocacional, né? Nós sabemos que no contexto nosso, especialmente em Santa Catarina, as nossas dioceses da Serra, nós temos um desafio concreto, especialmente da vocação ao ministério ordenado, né? Temos, graças a Deus, uma presença e uma força significativa, né, dos ministérios leigos, que são uma característica da nossa igreja local,
mesmo que isso tenha seus desafios, suas dificuldades, porque cada época é marcada por maior disponibilidade ou menor disponibilidade para isso, mas temos o desafio da diminuição das vocações ao ministério ordenado, e nós sabemos que não é muito simples, todo mundo fazendo um esforço e trabalhando, e colhendo, claro, frutos, mas frutos que não respondem às necessidades que nós temos hoje, né? Eu falo mais pensando em Chapecó, mas Joaçaba, Caçador, Lages também tem suas realidades mais específicas. Então, esse é um desafio que nós assumimos como regional, Sul 4, um novo projeto e que vamos levar adiante, e que certamente nós da província eclesiástica de Chapecó daremos uma atenção especial pela nossa própria realidade, né? Depois, eu acho que um outro desafio interno é aquele que nós precisamos sempre ter da qualificação, então, a formação dos nossos quadros, né, das lideranças leigas, e aqui incluindo, né, esse cuidado, então, da formação permanente do nosso clero, né, e nessa expressão bonita, né, do cuidar dos cuidadores, né? Então, nós bispos, o nosso clero, a vida religiosa e consagrada que caminha conosco, mas também as nossas lideranças, né? Com essa atenção, não só na capacitação, dizemos, intelectual, ou para melhor realizar o trabalho da missão, mas com esse cuidado, eu diria, né, de uma espiritualidade cristã, missionária, que isso vai fortalecer e é importante para depois o serviço que nós prestamos como igreja, né? E, enfim, olhando depois para a realidade da nossa missão, né, da ação evangelizadora, nós sabemos que o grande desafio hoje é a gente topar, arregaçar as mangas, aceitar, né, aquilo que Papa Francisco tem nos provocado, de uma igreja em saída, de uma igreja missionária, de uma igreja misericordiosa, de ir ao encontro, né, etc., com os desafios da realidade que nós sabemos que são as nossas, da sociedade atual, né? Então, essa é uma provocação grande. Nós temos um esforço também, uma tentativa de esforço nesse sentido, o projeto de Missões Além Fronteira, que nós assumimos como regional. Então, estamos dando os primeiros passos. Se Deus quiser, eu acabei confirmando, inclusive, a minha passagem agora, conjugando com a ida para Roma para receber o palio, irei para Moçambique, como presidente do regional, para a gente firmar o convênio lá com o arcebispo de Nampula. Temos o padre Josimar lá, temos que pensar mais alguém para o final desse ano que vai reforçar aquela equipe missionária, e isso deve nos ajudar nesse impulso, então, mais missionário, que traga frutos também, olhando para a nossa realidade local, né? Assim, para dizer algumas coisas, não, certamente tem outros desafios, mas alguns elementos que nos provocam, nos impulsionam. Depois também aquilo que o Dom Guilherme já lembrava, nós já temos intenção de fazer um caminho aí no sentido da formação do futuro presbíteros, mais em comunhão, em colaboração, né, com as nossas dioceses da província, e assim por diante. Certo, Dom Adelir. Embora não veio essa pergunta, eu acho que é pertinente explicar um pouco sobre a mudança no brasão da nossa arquidiocese agora, o que foi incluído de novo, porque sempre vai haver essa dúvida entre as pessoas. Isso são coisas assim mais simples, mais práticas, né? Isso nós nem sabíamos, então tivemos que fazer uma adaptação no meu brasão pessoal, né? Cada bispo tem um seu brasão pessoal. Então, o que foi incluído, seja no meu brasão pessoal, seja naquele da diocese de Chapecó, agora para a arquidiocese, foi incluída aquela simbologia do palio, né? Que é aquela mantazinha que depois o arcebispo vai receber e usará nas principais celebrações a nível da arquidiocese ou da própria província eclesiástica, né? Então, foi incluído nenhum e no outro, né, essa simbologia no brasão, né? Esse aspecto, então, mais prático, que simboliza ali concretamente, né, essa mudança.
Então, não temos mais perguntas. Acredito que faremos agora uma oração final. Agradecemos aos que participaram dessa nossa live, né? Luiz, Certo. acho que vale dizer uma palavrinha para a celebração de domingo, né? Com certeza. Estão todos convidados, seja participar, né, da nossa celebração domingo presencialmente aqui na Catedral Santo Antônio de Chapecó, como assistir pelas redes sociais, caso não seja possível vir até Chapecó, nós estamos preparados para acolhê-los, né? Então, eu queria dar, assim, algumas mais informações, né, visto que temos ainda um tempinho, né? Então, está tudo organizado, né, sendo preparado, nós temos, seja uma equipe de liturgia, que está cuidando disso, e já para o pessoal ir tendo presente, né, o que nós dizemos, o que tem de característico nessa celebração da chamada instalação da arquidiocese e posse do novo arcebispo. Na verdade, o que tem de diferente é que no início da celebração é feita a leitura do decreto do Santo Padre, que cria, então, a Arquidiocese de Chapecó, e que daí nesse decreto fala justamente, então, da posse do novo arcebispo, e normalmente quem deveria fazer essa parte inicial, dizemos, iniciando a celebração, normalmente seria o nosso metropolita, né, que é o Dom Wilson, lá de Florianópolis. O Dom Wilson tem uma questão de encaminhamento do cuidado de saúde dele, então, como ele estava aguardando uma data de cirurgia, eu acho que é de joelho, se não me engano, essa cirurgia foi marcada para o dia 10, né, que é a segunda-feira. Então, ele não poderá estar presente. Já no dia 9, ele vai ter que fazer o internamento e tal, em vista dessa cirurgia. Então, daí, nesse contexto, conversando aqui, e também tendo conversado com alguns colegas bispos, eu decidi de convidar o nosso Dom Guilherme, né? Como ele é o nosso decano nesse momento, né, do regional, e depois tem esse aspecto também de Lages ser a diocese mãe, né, das nossas províncias da Serra, etc. Então, Dom Guilherme vai iniciar a presidência da celebração no dia 9, até o momento, então, da leitura do decreto, da minha profissão de fé e do meu juramento de fidelidade. Depois, Dom Guilherme me entrega o báculo, né? Espero que ele não desista de fazer isso, que ele me entregue o báculo, né? E eu possa continuar a presidência da celebração, né? Então, esse é o momento inicial. Depois, a Santa Missa continua normalmente, e nós teremos depois, no final, ainda uma surpresa, não vou revelar agora, né? Um pequeno símbolo que nós vamos entregar para cada uma das dioceses da nova província, e ali será o momento, então, da conclusão da celebração. E nós estamos preparando aqui em Chapecó, dizemos, então, uma recepção, queremos fazer uma recepção, assim, de um lanche, não digo que para todas as pessoas que vierem para a Santa Missa, né, porque nós temos até hoje em torno já de quase 1.000 pessoas confirmadas, né? Contando com as vossas dioceses, contando com as nossas paróquias, então está em torno de 1.000 pessoas. E daí vai ser surpresa para nós quanta gente de Chapecó que vai participar. Por isso, além da catedral, estamos preparando na frente da catedral uma tenda grandinha, porque seja sol ou seja chuva, né? Ali vai ter um telão, e as pessoas, no caso, vão poder acompanhar com mais tranquilidade também a Santa Missa, etc. E então, no final da celebração, um lanche para as pessoas, nós vamos dizer assim, para as pessoas que vieram de fora, para as pessoas convidadas, vai ter um frestique lá, um lanchinho salgado, um pedaço de bolo, uma fruta, para que o pessoal depois possa pegar a estrada, né, quem vem de mais longe, e poder voltar para casa, né?
Então, tem toda uma equipe articulada, seja para a recepção, para a acolhida, para os encaminhamentos ali no momento da celebração, mas também no momento do lanche lá no pavilhão da Catedral Santo Antônio, né? Então, acho importante dizer isso, né? Vocês que vão chegando aí das dioceses, quem chegar antes, etc., nós temos essa lista e vai ser recepcionado, vai ter para um grupinho que chega antes do almoço ao meio-dia, etc. Mas quem vai chegando aí no início da tarde para o momento da celebração, importante é que ali vai ter gente indicando, por exemplo, quando os grupos chegam, precisa de um banheiro, vai uma água para beber, etc. Então, esse encaminhamento vai ser para o salão da catedral. Depois volta para a catedral, que vai ser o lugar da Santa Missa, e na sequência nós iremos novamente para o salão da catedral, antes que o pessoal depois pegue a estrada de volta. No momento temos 7 bispos confirmados, né? Nós 4 aqui da província, o Dom Francisco de Joinville, o Dom Adalberto de Rio do Sul e o Dom Onésimo, bispo auxiliar de Florianópolis, né? Os padres, aí com pequenas variações, mas em torno de uns 80 padres, né, presentes, alguns diáconos, nossos seminaristas, certamente, não sabemos o número exato, né, religiosos. Então, na catedral vai ter um espaço reservado para as autoridades civis, né? Estamos aguardando ainda a possível presença de governador, certamente alguns municípios, alguns prefeitos da nossa região aqui de Chapecó, temos já a confirmação de um pastor e de uma pastora de outras igrejas, e depois aqui autoridades como bombeiro, militar, juízes, promotores, etc., né? Nós alargamos esse convite, porque é um evento, dizemos, histórico, né? E que envolve toda a sociedade local, né? Não estendemos isso para todas as dioceses da província, porque certamente seria, com a vinda de muita gente, também nós teríamos dificuldade. Mas essas autoridades daqui, pelo menos, estarão representando as autoridades civis, políticas, etc., também da nossa região, né? E tem tudo para que seja um momento bonito, um momento marcante, né? A nossa celebração litúrgica e depois também o nosso momento de confraternização. Então, ressaltar que nós temos pessoas, além das dioceses que agora compõem a província eclesiástica de Chapecó, tivemos pessoas do Pará, do Ceará, de São Paulo, que estiveram em comunhão conosco nessa noite, em que prestamos esse esclarecimento sobre todo esse processo da elevação à província eclesiástica de Chapecó. Então, talvez agora façamos um momento de oração final, para bem nos encaminharmos, né? Isso. Pedido que Deus nos acompanhe, que tenhamos uma abençoada noite, né? Isso, aqui alguém está me lembrando, né? Você já falou, Luiz Paulo, né? Que temos gente de Sobral, né? Minha primeira esposa lá, de São Paulo, nos assistindo, também de outros locais, né? Agradecer também por essa gentileza e por estarem nos acompanhando, né? E o que me pediram aqui ainda de fazer? Ah, sim, de justificar por que o Dom Cleocir não está presente, né? Na verdade, nem eu sei também. Eu sei que ele estava chegando, né, lá de Sinop, no Mato Grosso, que ele estava para lá, e provavelmente deve ter acontecido alguma coisa na viagem, porque, pela informação que eu tinha, ele ia acompanhar a live desde Canoinhas, quando ele chegaria. Então, deve ter acontecido algum imprevisto, por isso que ele não participou e não está conosco nesse momento. Questão de viagem, né? Padre Antônio Madeira está me dizendo aqui, está viajando e provavelmente sem conexão, né? Mas estará em comunhão conosco e já no dia vai estar aqui, porque Dom Cleocir vem para a ordenação de um sacerdote aqui em Ceará no sábado, dos saletinos, e depois no domingo estará conosco aqui também na celebração, né?
Então, obrigado de coração, né, a todos e todas que participaram conosco desse momento. Como nós dissemos no início, foi um primeiro aperitivo, né, para a gente bater um papo, trocar umas ideias, já nos preparando para domingo. E depois, certamente, né, tudo isso vai ter uma sequência, uma continuidade naquilo que será específico da nossa província eclesiástica e também dentro da caminhada do nosso regional, né? Então, agradecendo esse momento vivido juntos, agradecendo as pessoas que participaram, podendo contar com uma boa parte de vocês presente aqui no domingo próximo. Quem não estiver presente em Chapecó, vai ser transmitido, né, pelo Face da Diocese, depois aí tem a conexão com o regional, né, com as nossas paróquias e assim por diante. Então, vamos criar essa grande conexão, né, com muita gente participando deste momento. E por intercessão, então, de Nossa Senhora, nossa Mãe, Rainha das Missões, Rainha Protetora dos Apóstolos, dos discípulos e discípulas de Jesus, que ela também interceda por nós nesse momento especial. E não podia deixar de trazer presente nesse momento, né? Hoje nós tivemos a missa de Ezequias, né? Um dos padres da Sagrada Família aqui da nossa diocese, Padre Léo, faleceu ontem e foi sepultado hoje. Um padre ainda bastante jovem, 63 anos, né? Um AVC. E assim celebrou a sua Páscoa, né? Concluiu a sua missão aqui nesta terra. Então, pedindo pelo seu descanso eterno, rezando também em comunhão com os missionários da Sagrada Família e com a paróquia de São Carlos Borromeu, aqui de Chapecó, onde ele era pároco, né? Até agora o momento da sua Páscoa. Então, colocando tudo isso nas mãos de Deus, rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe das vocações, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Padroeiros e padroeiras das dioceses da nossa província eclesiástica, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre nós e permaneça para sempre a bênção e a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, obrigado e até domingo, se Deus quiser.